Pronto. Prontinho. Vamos lá, então, depois de termos orado, vamos, então, dar início à nossa matéria de teologia sistemática. Vamos lá. Vou explicar para vocês como é que vai acontecer, tá? Aí alguém falou, eu não consigo ver. Alguém levantou a mão, alguma coisa assim? Preciso que vocês me ajudem. Você fez um barulhinho aqui para mim. Então, toda vez que você quiser falar, você pode interromper a aula, tá certo? Voltando, então. Teologia sistemática, pessoal, é um ramo da teologia que trabalha por pontos, né, específicos, podemos encontrar na Bíblia. A gente vai entender esses pontos, essa forma de fazer teologia, quando estudarmos introdução à teologia. Eu sei que alguns alunos aqui entraram já no meio do curso, não fizeram essa matéria ainda. Mas em introdução à teologia, nós falamos de teologia por ponto de vista, por ênfase, né, por época. Estudamos a teologia em diversos aspectos e aplicações. Então, a teologia sistemática, ela vem desse conceito, estudar teologia, né, de forma, como o próprio nome já diz, sistemática, dividir os temas por ordem e buscar na palavra de Deus tudo aquilo que ela fala a respeito desse tema. É fundamental o obreiro que deseja conhecer um pouco mais a palavra de Deus, estudar teologia sistemática. Vou orientar vocês a procurarem livros de teologia sistemática. Inclusive, eu tenho alguns aqui, inclusive em PDF, eu posso compartilhar no grupo com vocês, porque é uma área da teologia incrivelmente necessária e muito grande. Então, as nossas discussões aqui, elas vão ficar meio que no campo, talvez, em alguns temas, um pouco mais raso. A ideia aqui é dar um apontamento, né? Corroborar com o que já estudamos as últimas matérias. O professor Alberto sempre traz à tona essa questão da teologia, né? Que os pontos vão se ligando, a gente vai somando com as outras matérias, com as outras disciplinas. Então, a ideia aqui é essa. Bom, a gente vai passar aí 2 meses estudando teologia sistemática. Cada encontro, a gente vai ter um tema diferente. Hoje, a gente vai começar aí com conceitos sobre teologia sistemática e doutrina. Na próxima segunda, a gente vai entrar em teontologia. Teo é a palavra grega, né, para Deus. E aí nós vamos estudar a pessoa de Deus. Teologia, como muitos pensam, né, estudo sobre Deus é algo muito vasto, muito grande e compreende aí muitas ciências e áreas. Teontologia, ela se difere da teologia nesse sentido. A teontologia é uma parte da teologia focada em estudar a pessoa de Deus. A terceira aula, nós vamos falar de cristologia, o estudo sobre Cristo, muita coisa interessante para aprendermos sobre Jesus, para discutirmos aqui sobre Jesus, o seu ministério, o ministério atual de Cristo, que está fazendo no céu agora, por exemplo. Quarta aula, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, tá? Nós não vamos falar de trindade, porque é um assunto muito melindroso a gente tratar assim de forma digital. Talvez o nosso próximo encontro, nós estamos programando aí para um dia, né, nos encontrarmos, a gente fale um pouco sobre trindade, é interessante também, mas é um conceito básico para que todos possam estudar e aprender, tá bom? Na quarta aula, quinta aula, melhor dizendo, a gente vai estudar a martiologia. A martiologia é a doutrina do pecado, o que o pecado causou, como ele surgiu, o que ele causa ainda hoje, consequências do pecado, e uma série de coisas muito interessantes. Na próxima aula, nós vamos estudar soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Quem nasce, por exemplo, em Salvador é o quê? Soteropolitano. Por isso, a palavra soter vem de salvação. Né? Então, a gente vai estudar aí salvação. E aí, nesse quesito aí, existem muitas divergências. A gente vai pontuar alguma delas. Eu quero saber de vocês, o que é que vocês pensam, o que vocês creem. Isso vai ser muito interessante. Escatologia 1 e escatologia 2. Essas são as mais delicadas, porque cada igreja tem uma percepção. Você é pós-modernista, pré, né?
milenista, melhor dizendo, pré-milenista, pós-milenista, amilenista, você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, uma série de coisas para a gente estudar e se deliciar com a teologia sistemática. Vamos lá. Doutrina. Por que é importante a gente estudar a doutrina? Porque doutrina, gente, é a base. Uma religião bem estruturada, ela tem os seus princípios, ela tem o seu conjunto de normas, de regras, e o que nós chamamos de doutrina. Compreende os ensinamentos, pregações, opiniões, tanto dos seus líderes, como das bases bíblicas ou obras similares. Aqui eu estou colocando um texto bem genérico, tá? Porque, por exemplo, a Igreja Católica, a gente já viu, existem outros textos que estão aí em comparação, em mesmo nível de pé de igualdade que a Bíblia. Para nós, protestantes, evangélicos, a gente entende que a Bíblia é a única regra de fé e prática, que é o único livro inspirado, que apenas da Bíblia podemos sair verdades, mas a teologia sistemática é muito abrangente. Portanto, aqui que encontramos nela, se não for uma teologia sistemática própria, esse mesmo viés que nós cremos, a gente vai encontrar ali os ensinamentos, pregações, opiniões, né, dos grandes líderes e também dos textos similares ao da Bíblia. Então, a doutrina é isso, a doutrina é a base, né, de toda a religião, no nosso caso do cristianismo, é o conjunto de princípios que norteiam a vida das pessoas. Já logo de cara, a gente não pode confundir, né, doutrina com usos e costumes. Usos e costumes é uma questão particular de cada igreja. Olha, na minha igreja, para subir no púlpito e pregar, tem que estar de terno. Na minha igreja, não, você prega de camiseta. Na outra igreja, você só pode se estiver de bata. Então, isso é costume. Não tem nada a ver com doutrina. Doutrina é aquilo que nós extraímos do texto bíblico. Bom, no Antigo Testamento, a palavra lekash era usada para trazer significado aí à palavra doutrina. Quando a gente lê esse texto, essa palavra no hebraico, a gente tem as ideias de quê? De tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir, comprar, trazer, casar, tomar esposa, arrebatar, tirar, carregar embora e tomar em casamento. A gente percebe aqui... Pastor Éder, rapidinho. Pois não. Pastor Wilson aqui falando. Eu não sei se é só para mim, mas eu não estou conseguindo ver os slides, só tô na primeira página ainda. Não sei se o senhor está passando aí. Estou passando, sim. Realmente, só está no primeiro... Muito obrigado, que bacana. Eu estou passando aqui, só um minuto. Vocês estão conseguindo ver agora? Agora, ok. Agora sim. Entendi. Quando eu compartilho, quando eu coloco expandido aqui, vocês não enxergam, é isso? Deixa eu ver aqui uma forma que a gente possa... Que bacana. Agora sim. Pronto. Assim dá até para abrir minha câmera. Ficou melhor. Olha aí. Todo mundo enxergando aqui? Sim. Pronto, deixa eu ver. A questão aqui é... Pronto. Então, vamos lá. Como eu falei, essas são as matérias que a gente vai estudar. Tá? Eu vou repetir, então, aqui rapidinho para a gente pegar o fio da meada. Essas são as matérias que a gente vai estudar. Na próxima aula tem ontologia, depois cristologia, pneumatologia, né? A martiologia, soteriologia, escatologia 1 e 2. Essas são as nossas matérias. Como eu falei, a doutrina é a base, os princípios de toda religião. Cada religião tem as suas doutrinas. Por que cada religião tem as suas doutrinas? Porque a doutrina está equiparado com aquilo que a religião acredita. Se você é protestante, evangélico, a Bíblia é o que norteia a sua doutrina. Não importa o que líder A ou líder B diga, se ele falou qualquer coisa que está contrário ao texto bíblico, para a gente não interessa. Mas existem religiões que aceitam palavras dos seus líderes como outros textos para compor o seu grau, assim, o
seu conjunto de princípios. E aí, no Antigo Testamento, essa palavra aí, ó, lekash, era usada para trazer significado à palavra doutrina. E a gente percebe uma série de palavras para apenas uma palavra. Então, nós não estamos aqui falando de interpretação bíblica, mas é importante a gente perceber que o hebraico, ele é uma linguagem muito reduzida. Eu estou falando aqui do hebraico bíblico, do hebraico, né, do tempo de Jesus, que é muito diferente do hebraico que nós temos hoje falado lá em Israel. O hebraico tem, se eu não me engano, 6 mil verbetes. É uma língua muito reduzida. Portanto, a tradução ou as traduções, elas precisam sempre estarem sendo revisadas. É normal a gente encontrar Bíblias revisadas, expandidas, anotadas, atualizadas. Por quê? Por conta dessas possibilidades para palavras hebraicas. Então, aqui, ó, tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir, comprar, trazer, casar. Aqui foram 10, né? Tomar, esposa, arrebatar, tirar, carregar, tomar em casa. Quase 15 palavras para apenas uma palavra no hebraico. Então, doutrina vem dessas palavras. Quando a gente fala de doutrina, a gente está falando sobre adquirir alguma coisa, sobre tomar posse de alguma coisa, sobre contrair, né, casamento, aliança. Esse é o significado de doutrina no Antigo Testamento. E existia uma outra palavra, que é a Torá. Essa é muito mais conhecida, que fala de lei, de orientação, de instrução humana ou divina, é um conjunto de ensino profético, de orientações, instruções sacerdotais, referentes aos costumes e hábitos. Aqui, nós estamos falando daqueles 5 primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, onde a gente encontra ali toda a orientação, instrução para o povo hebreu, para o povo judeu. Eu não sei se vocês sabem a diferença entre judeu, hebreu e israelita. É importante, é interessante a gente saber essas distinções, embora apontem para um povo, mas tem as suas diferenças, né? Isso é interessante. Nem todo judeu é hebreu. Será que todo hebreu é judeu? E o israelita é hebreu também? O hebreu é israelita? Enfim, cabe essa percepção nossa. Já no Novo Testamento, voltando aqui ao termo da doutrina, didaquê, uma palavra também conhecida bastante. O grego, ele é muito diferente do hebraico nesse sentido. Ele traz menos palavras, mas ele é mais assertivo, por se tratar de uma língua mais nova, por se tratar de, embora o grego bíblico, chamado de grego koiné, não é mais utilizado, ainda é um grego muito rústico, mas ele é muito mais assertivo e diretivo com relação à tradução das suas palavras, né? O que significa didaquê? Ensino, instrução nas assembleias, essas discussões ou orientações poderia ser por meio da oralidade, tinha um propósito de ensinar as pessoas, tá? E distingue de outros modos de falar. Depois de teologia sistemática, a gente vai falar de homilética. A gente vai estudar homilética. Homilética é a arte de falar em público, a arte da pregação, de compor sermão. E lá a gente vai falar sobre verbos gregos, né, o laléu, sobre outros termos parecidos com o didaquê, que também fazem alusão a pregações, a reuniões em assembleias, ao euangelixo, né, que é o verbo de evangelho, de evangelizar, queruxo, que é outro verbo grego interessante, sobre proclamar a verdade, sobre falar com intensidade. É diferente de didaquê, a gente não pode confundir, porque o didaquê está relacionado diretamente ao ensino, à instrução, ao dia a dia, a como andar, tá? E essas outras palavras que eu disse estão relacionadas com o discurso, com a forma do falar, embora possam ser também instrutivas, mas o didaquê é a palavra usada em grego para doutrina. Bom, características das doutrinas de Cristo. Como é que a gente vai distinguir uma doutrina, né? Se ela é de Cristo, se ela não é de Cristo, se ela provém da Bíblia, não provém da Bíblia? Eu trouxe aqui para os irmãos algumas orientações, algumas percepções a respeito dessas doutrinas. 1 Timóteo 4:6, o apóstolo Paulo dá uma orientação
a Timóteo. Timóteo, nessa época aí, era pastor na cidade de Éfeso, pastor da igreja de Éfeso, um jovem pastor. E Paulo diz o seguinte: propondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e de boa doutrina que tem seguido. A gente pensa que pedindo Timóteo para as pessoas, fale, pregue para as pessoas aquilo que ele vai dizer. Tu sabes as sagradas letras desde o início. Então, ensine essas coisas, porque isso salvará as pessoas e salvará a você também. Paulo orienta Timóteo a manter ali a pregação da doutrina como ele tem, como ele havia recebido. A primeira característica dessas doutrinas que vêm de Deus, a gente pode falar o seguinte, que ela pode ser provada. A doutrina do homem, muitas vezes, não consegue transpassar os tempos, não consegue, de fato, provar-se verdadeira. Aquilo que provém do homem é tão pequeno quanto a sua própria vida. O homem tem 70, 80 anos, diz a palavra de Deus, depois disso, volta ao pó, mas aquilo que provém de Deus é eterno, aquilo que provém de Deus não pode ser destruído, aquilo que provém de Deus vence as eras. Então, essa é uma percepção interessante. Toda doutrina bíblica, verdadeiramente bíblica e que vem de Deus, ela ultrapassa a cultura, ela é supracircunstancial, não importa a circunstância que você esteja, o que Deus disse para o homem fazer, é possível viver em qualquer tipo de cultura, circunstância, idade, ela está acima dessas coisas todas. Então, João 7,16, a Bíblia vai dizer, Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Praticando a doutrina que vem de Deus, a gente conhece a Deus também. Eu vou responder uma pergunta hoje que me fizeram, tá? Já já eu vou postar ela, a respeito de devocional. Como eu posso fazer um devocional eficiente? A gente confunde muitas vezes devocional com o momento de aprender. Devocional não foi feito para aprender, devocional foi feito para se relacionar. Assim como obedecer às doutrinas verdadeiras de Deus nos faz ter um relacionamento melhor. A gente consegue degustar, a ideia de ser provado aqui é isso, você consegue vivenciar aquilo que vem de Deus. Tá? Uma segunda característica é que a doutrina de Deus, ela é ultracircunstancial, supracircunstancial, ela está acima das eras, ela pode ser aplicada em qualquer época da nossa vida e ela deve ser obedecida. Deve ser obedecida. A doutrina bíblica que provém de Deus, ela não é facultativa, irmãos. Não é uma questão, eu faço se der ou se não der, eu cumpro se eu achar legal ou se eu não achar legal também deixo para lá. Eu sei que a Bíblia, ela tem termos que eu costumo dizer que são amorais. O que é isso, Éder? Um termo amoral. A Bíblia fala de coisas morais, imorais e amorais. Tem coisas que ela diz que é errado, tem coisas que ela diz que é certo, e tem coisas que ela diz que depende. Comer carne é pecado? Não. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que comer carne com sangue é pecado. Tá bom. Comer carne não é pecado, comer sangue é pecado. Mas ela também vai dizer que se comer carne, por acaso, escandalizar o seu irmão, deixe de comer. Então, comer carne não é pecado, mas pode ser pecado e pode se tornar pecado à medida que escandaliza o seu irmão. Mas a doutrina básica que vem de Deus e as orientações diretas de Deus não são, elas precisam ser cumpridas e obedecidas. Romanos 6,17. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É uma pergunta, né? Vocês obedecem
a quem? Vocês se apresentaram para obedecer. Vocês vão obedecer a quem? O pecado para morrerem? Ou vão obedecer à justiça? Ou vão obedecer a Deus para viverem de forma justa? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, antigamente, obedecestes de coração a forma de doutrina, de ensinamento que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes servos da justiça. Outrora nós servíamos a carne, agora, conhecedores da doutrina, precisamos servir aquele que nos chamou e nos alistou, né, como bons servos do Senhor e vivermos de uma forma justa. Então, as doutrinas de Deus, elas devem ser obedecidas, não há discussão. Terceiro, a doutrina que vem de Deus, ela serve para a edificação do corpo de Cristo, tá? E ela é singular. Ela é singular aqui no sentido de diferente, tá? Vamos ler o texto. 1 Coríntios 14, 26. Eu quero que todos vós faleis em línguas, muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, aqui uma orientação do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era a igreja que possuía todos os dons. Uma igreja que o culto era fogo puro, mas acontecia ali uma confusão, né? As pessoas não sabiam direito como utilizar os seus dons e acabava que o culto ficava um pouco bagunçado. Então, Paulo vem organizar. Pode falar em língua? Pode falar em língua, não tem problema nenhum. Profetizar, melhor do que falar em língua é ser profeta. E ser profeta aqui não é aquela profecia que revela o futuro apenas. Mas todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos profetizando sobre a vida das pessoas, profetizando a doutrina. E aí embaixo aqui ele vai dizer, olha, se eu for até vocês e falar em línguas, que proveito vocês terão, se vocês não vão entender. Mas se eu falar da revelação, da ciência, da profecia, da doutrina, vai ser muito melhor. Veja que ele cita aqui 1, 2, 3, 4 coisas importantes. Revelação, ciência, profecia e doutrina. Numa mensagem, você pode revelar, você pode instruir, você pode profetizar e você pode doutrinar a igreja. Então, a ideia de crermos e de organizarmos o corpo da doutrina, né, do cristianismo serve não para dizer que nós temos a primazia da interpretação, não serve para mostrar que a gente sabe mais do que o outro, mas, acima de tudo, serve para edificar a igreja, e essa doutrina ela deve superar, suplantar as outras questões, né? Então, aqui gera um pouco de desconforto, principalmente dos mais pentecostais. Eu digo que não tem problema nenhum você ser pentecostal. Eu sou pentecostal, mas Deus também me deu uma mente. O pastor Wilson pregando ontem falou uma coisa interessante que eu lembrei de John Wesley. John Wesley dizia que a gente tinha que ter fogo no coração, mas luz no entendimento. Um outro teólogo muito importante, John Stott, ele tem um livro que diz assim: crer é também pensar. Então, muitas vezes aquela pessoa que está em volta de uma atmosfera, né, pentecostal, vou deixar aqui bem aspas, porque existem alguns encontros pentecostais que, infelizmente, não tem como a gente entender como da parte de Deus, porque é uma bagunça terrível, não tem nada de Bíblia, a gente não vê ali edificação para a igreja, enfim, mas nós não estamos aqui para criticar ninguém, estamos aqui para aprender. Mas a igreja necessita da doutrina, o apóstolo Paulo está dizendo isso aí, a doutrina de Deus, essa que como eu falei aqui, que vem de Deus, que pode ser experimentada, que deve ser obedecida, singular. A igreja tem a necessidade de estar sendo edificada pela palavra de Deus. E nós, como pastores, como ministros, como servos do Senhor, chamados por Deus para edificar a igreja, precisamos pensar nisso. Você pode pregar de forma religiosa, você pode falar em línguas, você pode
profetizar, você pode revelar, você pode dar o Espírito Santo que usar, mas a sua mensagem, por obrigação, ela tem que ensinar a igreja. O intuito da mensagem, o intuito de levantarmos como obreiros, como atalaias, como pastores, o termo que você quiser usar, o intuito é a edificação da igreja. Você precisa ensinar, você precisa dizer a verdade, você precisa direcionar a igreja a seguir um caminho bíblico, profético, mas direcionado ao que a palavra de Deus nos diz. Tá? A Bíblia nunca pode perder, né, o centro do culto. Todas as coisas devem ser desse conjunto de regras. Alguém quer falar uma coisa? Vou seguir, então. Qualquer hora vocês podem falar, tá? Quarto ponto sobre a doutrina. Ela deve ser cuidada, pois tem poder para salvar. Texto famoso, né? Eu acabei de citá-lo aqui antes, na primeira parte, Timóteo 4,16. O apóstolo Paulo fala, medita, Timóteo, nestas coisas. Ocupa-te nelas, porque para que o teu proveito seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina. Ó, cuida da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como a ti. A doutrina, além de ser obedecida, ela deve ser cuidada. Devemos ter um brilho especial por aprender e por manter essa palavra, esses ensinamentos em nossas vidas. Isso é fundamental para que a gente não recorra àquele erro de pregarmos o que não vivemos, de tentarmos ensinar aquilo que nós não experimentamos. Veja aí, ó, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Cuidado pessoal é extremamente importante. Quando o apóstolo Paulo diz que Timóteo deve cuidar dele, obviamente que ele está linkando com os ensinamentos da palavra de Deus. Tá? Então, Timóteo, observa a doutrina na tua vida. Timóteo, antes de fazer manifesto a todos a doutrina, seja você, tá? Essa pessoa que exerce, que pratica e que vive essas doutrinas. Alguém disse, né, talvez sejamos a única Bíblia que alguém lerá. Tem pessoas que não abrem a Bíblia, mas tem pessoas que convivem conosco, precisam cuidar das nossas interações, nossas relações sociais, sejam uma Bíblia para a pessoa. Tito 1,9, o texto diz, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Veja que coisa, aqui o apóstolo Paulo está orientando Tito. Tito foi para Creta. Eram terríveis. O próprio texto diz lá que eles eram como animais, como bestas. Então, qual é a missão de Tito? Levantar líderes, levantar homens para cuidar das igrejas que o apóstolo Paulo ele abriu nas cidades, mas não tinha líderes ainda. Então, Tito, vai lá agora, olha como está a igreja e escolhe bons homens, obreiros, dignos. Aí tem uma lista de coisas lá no livro de Tito. Só que havia esses homens difíceis de serem convencidos em Tito, lá em Creta. E aí Paulo orienta Tito, olha, retenha firme a fiel palavra. Conheça a doutrina para que você seja poderoso, ou seja, o que nos faz fortes diante aos embates, às discussões, não é apenas a nossa vida pessoal, mas o nosso conhecimento com relação àquilo que Deus deixou na sua palavra. E muitos cristãos, às vezes, não sabem conversar ou discutir, ou às vezes evangelizar um cliente, um amigo, um chefe, um colega do trabalho, não conhece essa palavra. Ó, deve ser cuidada, tem poder para salvar. Porque às vezes a gente não consegue evangelizar os nossos familiares, porque a gente não cuida da doutrina, porque a gente não se esmera em conhecer. Porque a doutrina verdadeira, pura e santa, ela própria convence os contradizentes. Ó, você pode admoestar. Admoestar é chamar a atenção com amor, basicamente isso, com a doutrina. Mas você também pode convencer aqueles que são contrários.
E muitas vezes a gente não consegue evangelizar, né, uma pessoa que é descrente, que diz que é ateu, ou de outras religiões afrontosas, e discute com a gente, porque a gente não conhece, porque se conhecemos profundamente, né, o fato de expor a palavra, ela cumpre o objetivo, como diz a Bíblia. Toda palavra enviada por o objetivo vazia. Então, está aí a importância de conhecermos as doutrinas da parte de Deus. Quinta característica dessa doutrina, que é bíblica, que é divina, deve ser incorrupta, séria e sincera. Vem um pouco de água aqui, que a voz está começando a falhar. Deve ser incorrupta, séria e sincera. 3 características interessantes. Tito 2,7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. A doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. A orientação do apóstolo Paulo para Tito, né? Olha, ser exemplo de boas obras, ele está falando da vida particular dele. Mas na doutrina, veja só, vamos ler o texto, olha para o texto. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, ponto e vírgula. Ponto e vírgula indica que a sentença acabou e agora é uma nova sentença. Qual é a nova sentença? A nova sentença é, com relação à doutrina, Tito, mostra incorrupção, agora só tem uma vírgula, ou seja, é acréscimo com relação à doutrina. Gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Então, ao expor a palavra, ao falar sobre as doutrinas de Deus, precisamos mostrar incorrupção. O que é isso? O que é incorrupção com a palavra de Deus? O que eu prego não é o meu interesse. O que eu levo para a igreja não é algo que eu concordo, é o que a Bíblia diz que é a verdade. E eu já tive, irmão, o desprazer de encontrar muitos pregadores que só pregam o que acreditam. Eles não pregam a Bíblia, eles pregam apenas aquilo que lhe é conveniente. E textos que muitas vezes colocam as suas percepções, eles simplesmente isolam. E não pode ser dessa maneira. A Bíblia precisa ser lida de uma única maneira. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que permitir que ela fale. E quando a gente for estudar a homilética, tem um exercício muito interessante chamado de OICA, que é observação, interpretação, correlação e aplicação. Eu não sei se tem alguém aqui na sala que já fez esse curso. Eu ministro esse curso, né, paralelo aqui às aulas de teologia. A gente realmente faz presencial com a apostila, é um momento bem bacana. E quando a gente ministra esse curso, eu percebo algo interessante. As pessoas não observam o texto, as pessoas interpretam. Porque são 4 passos: observar, interpretar, correlacionar e aplicar. Na hora de falar, aqui, na aplicação, no 4º ponto, mas as pessoas já começam a falar desde a observação. Ou seja, eu peço para ler e observar. As pessoas começam a ler, porque o texto diz isso, aquilo, e o texto. E fica aqui a dica, talvez você faça uma idade. Esse ano eu não fiz nenhuma edição, mas ano passado eu fiz umas 10, 12 edições desse curso. Foi uma benção. A grande dificuldade das pessoas é isso, deixar a Bíblia falar. Eles querem interpretar, as pessoas querem dizer logo o que está ali. Não tem paciência. E muitas vezes a gente se mete em enrascadas teológicas, a gente abusa da nossa interpretação bíblica, a gente foca para dizer o que o texto não está dizendo. Eu posso trazer aqui depois, que aparentemente dizem uma coisa e na verdade é outra. A gente tem que ter cuidado, porque o texto, ele tem que falar. Deixa o texto falar. Gravidade é seriedade. Ao ministrar a palavra de Deus, deve haver seriedade do ministro. Você não está falando de qualquer coisa, você não está falando de uma coisa simples, você está falando da palavra de Deus. Isso é muito sério, é grave. Deve ser sincero. Sinceridade fala daquilo que está no meu coração. E aí lembra de Mateus 7,
Mateus 7 não fala sobre julgamento, mas fala da falta de sinceridade, fala, né, da mentira, daquele indivíduo que prega a verdade, mas vive o erro. Não pode. A nossa linguagem deve ser uma linguagem sã e irrepreensível. Você já viu um pregador pregando com um linguajar, talvez, que não devesse ser aplicado à palavra de Deus? Alguém que já teve essa experiência? Alguém aqui já viu isso acontecer? Você chegar num culto e quem está pregando, às vezes, usar uma linguagem que não deveria ter sido usado? Ninguém nunca viu isso? Já, pastor. Uhum. Já. Uhum. Você do episódio que foi muito criticado, inclusive na mídia, do pastor Lucinho Barreto, ele pegando a Bíblia e cheirando a Bíblia como se, né, fazendo ali uma alusão à cocaína, como se a Bíblia fosse a droga dele. Eu achei extremamente abusivo, desnecessário, não tem a mínima necessidade de um pastor fazer isso para dizer da importância. Ah, mas eu queria forçar, eu estava falando para adolescente. Gente, é sendo diferente que nós atraímos. Se formos exatamente iguais ao mundo, por que eu não desejaria a igreja? É o fato de sermos diferentes que atrai o mundo. Então, deve existir uma linguagem sã e irrepreensível quando nós estamos pregando a doutrina. Bom, isso aqui é interessante agora. Gente, eu vou falar algo muito bacana. Preste bastante atenção. Nós temos aqui a religião A. E a religião A tem a percepção dela, tem as ideias dela, tem a igreja dela. Nós temos aqui agora a religião B. A religião B tem as suas percepções, as suas ideias e o seu formato de igreja. Aqui no meio, a gente tem o evangelho e as doutrinas essenciais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai caminhar nas próximas aulas para muitas percepções distintas. E talvez você discorde daquilo que está aqui na apostila, daquilo que eu falar, e não tem problema nenhum, tá certo? Por quê? Vocês estão vendo aqui o diagrama. Nós temos 2 círculos que formam um terceiro. O que está no meio são as doutrinas essenciais. O que é isso? É o cerne do evangelho. É o que Jesus ensinou. Mas não existe cristianismo, não existe igreja sem cultura. Todas as igrejas estão aculturadas. Então, cada igreja, cada religião cristã, estou falando de religiões cristãs aqui, tá, gente? Tem as suas percepções. Mas existe algo que não pode ser mudado ou adaptado, que é o evangelho. Então, por exemplo, eu vou botar 2 igrejas aqui bem conhecidas. Uma igreja pentecostal e uma igreja tradicional. Pronto. A maioria de vocês são pentecostais, né? A maioria de vocês acreditam na manifestação dos dons espirituais. Mas existem igrejas que não. A igreja, por exemplo, presbiteriana, ela é cessacionalista. Elas acreditam que cessou o tempo do Espírito e que não tem mais atuação de dons, de curas e manifestações espirituais. Essa igreja está errada, equivocada? Primeira pergunta. Segunda pergunta, essa igreja vai para o céu? Terceira pergunta, essa igreja é igreja? E igreja pentecostal? A igreja pentecostal, muitas vezes, dá tanta vazão à manifestação espiritual que, às vezes, deixa a doutrina de lado. Quando eu falo doutrina, eu falo sobre os ensinos bíblicos, né? A Bíblia diz que falar em língua só se tiver intérprete, que falar em língua estranha deve ser algo particular na oração, mas muita gente fala língua estranha abertamente no culto e fica falando, e a igreja da glória a Deus, aleluia, como se estivesse sendo edificada, como a Bíblia já disse que língua estranha só edifica quem fala, não edifica a igreja. Então a gente tem aqui percepções diferentes, ideias diferentes, a gente tem igrejas diferentes. Mas a grande maioria das igrejas pentecostais acreditam que salvação somente através da fé pelo sacrifício de Cristo? Sim. A presbiteriana acredita que salvação somente pela fé em Jesus Cristo? Sim. Isso indica o quê? Deixa eu ver se o mouse... dá para ver o mouse.
Bacana. Só queria saber se dava para ver o mouse aqui. Ai, desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui. Aí. Isso indica que ambas igrejas estão vivenciando o evangelho. Do lado de cá, tem aqui a manifestação espiritual, pentecostal, muitas vezes um instrumento diferente no culto. Do lado de cá, tem outro tipo de percepção, outro tipo de culto, outro tipo de ideia. E aqui, elas estão dividindo. Só Jesus salva. Não existe salvação fora de Cristo. Tá? Elas acreditam na Trindade, que é uma doutrina essencial. Elas acreditam que é, a Trindade criou o mundo. Elas acreditam em Deus. Então, isso é o Evangelho. Isso são as doutrinas essenciais. Diante dessa configuração aqui, ó, nós conseguimos caminhar com qualquer pessoa, gente. Não importa se a pessoa é pentecostal ou tradicional, se ela crê em Jesus Cristo e nas doutrinas essenciais do Evangelho, é nosso irmão. Isso é muito interessante. Agora vamos para uma outra imagem. Aqui nós temos as duas igrejas iniciais, as doutrinas essenciais, e aqui embaixo nós temos a igreja C. Essa igreja C, você percebe que o círculo dela pega um pouco aqui da religião B, pega um pouco da religião A, mas ela não toca nas doutrinas essenciais do Evangelho. É uma igreja, né, que pode ser igreja de qualquer pessoa, menos igreja de Jesus Cristo. Quando nós falamos na nossa última aula sobre seitas e heresias, nós citamos algumas religiões que são exatamente como essa igreja ser. Parecem igrejas boas, mas na verdade não são. Por quê? Porque as doutrinas essenciais do Evangelho não estão contidas nela. Isso é muito interessante para a gente perceber como a gente pode identificar uma boa igreja de uma má igreja. Isso é interessante. Então, uma discussão bem, como é que eu vou dizer? Bem comum quando estudamos teologia sistemática. Armínio e Calvino. Quem é que está certo? Armínio diz A, né? Calvino diz B. Mas o que Armínio e Calvino dizem a respeito da salvação estão aqui dentro. A forma que a salvação acontece ou perdura é que são distintas. Mas tanto Armínio quanto Calvino dizem que salvação apenas em Jesus e por meio da fé. Eu vejo muita gente discutindo, querendo brigar e matar o outro irmão. Ah, porque eu sou calvinista, porque eu sou arminiano. E esquecem que tanto Calvino quanto Armínio foram grandes homens de Deus, que pregaram a verdade, pregaram Jesus, e que têm as suas percepções distintas, mas creem nesse evangelho, do evangelho. Uma outra, para simplificar, a religião A acredita que o homem é corpo e alma, eles são dicótomos, tá? Pronto. A religião B acredita que o homem é corpo, alma e espírito. Eles são tricótomos. Beleza. Quem está certo e quem está errado? Eu não sei. Eu sei que tanto a A quanto a B compartilham das doutrinas essenciais do Evangelho. Não, eu acho que alma e espírito é a mesma coisa. Eu acho que tem distinção. Beleza. Gente, o que a religião A e a religião B pensam vão mudar o que é o homem? Essa é uma pergunta que eu queria ouvir de vocês. Preste atenção. Preste atenção e vocês vão me responder. Eu vou fazer duas perguntas. Um acredita que salvo uma vez, salvo para sempre. Bacana. O outro diz que não, que o homem pode se salvar e pode se perder também. Beleza. Essa percepção equivocada ou distinta, equivocada não, distinta, muda como Deus salva as pessoas? Como vai acontecer? Um acredita que é dicótomo, o outro pensa que é tricótomo. Corpo e alma, o outro pensa que é só corpo, alma e espírito. Isso vai mudar a percepção deles, crendo de uma forma ou de outra. Vai mudar como de fato é o homem. Eu queria que vocês falassem sobre isso. O que é que vocês acham sobre isso?
Quem tem uma palavra para dar aí? Eu vou te chamar pelo nome, né? Já vou falar aqui, pastor. Jogue duro, meu irmão. A questão da salvação, sobre se é dicotomista ou tricotomista, essa questão é irrelevante para a salvação, porque todos compartilham da mesma coisa que, como o senhor acabou de falar, estão ligados no círculo, um diagrama aí. Porque o dicotomista é corpo, alma, barra, espírito. E o tricotomista é o corpo, alma e espírito. Não muda nada na questão da salvação, entendeu, pastor? Exatamente. Bacana. É justamente isso que eu estou falando, irmão Júlio, que existem doutrinas que são, né, paralelas à doutrina essencial do Evangelho, que é Cristo salva, só Cristo salva, e Cristo só salva pela fé. Pela fé. Tem como. Isso. Outra pessoa quer compartilhar com a gente o que é que acha? Vamos pensar sobre salvação. Calvino diz que a graça é irresistível. Calvino diz que os homens estão completamente afastados de Deus e que se Deus não os salvar, né, se Deus não os escolher para a salvação, esses homens irão ao inferno. Armínio, a grosso modo, tá, diz que os homens precisam decidir por Deus, que cabe a nós a escolha de aceitarmos ou rejeitarmos o Senhor. Basicamente isso. Calvino também diz que assim, Armínio também diz, estou falando de uma forma bem didática, tá, gente? Que o homem deve cultivar a sua salvação. O que é que vocês acham disso? Vocês acham que salvo uma vez, salvo para sempre? Vocês acham que quem nos escolhe a salvação é o Senhor? Vocês acham que o homem é quem deve escolher a salvação, que Deus apenas dá, né, fagulhas e que o homem deve decidir por Jesus? O que é que vocês acham? Olha eu de novo, pastor Éder. Diga aí. Na verdade, o que Calvino fala é que o homem, Deus é que vai até o homem, né? O homem não decide ser salvo, porque o homem é incapaz disso. Pois Deus encerrou todos os homens, toda a humanidade debaixo do pecado. Então, se Deus não vier e agir no coração do homem, é impossível que ele cria. Ainda mesmo ele tomando a decisão, como muitos calvinistas falam, né? Que a graça é irresistível. Então, o homem não consegue resistir a essa graça. Como o Armínio diz diferente, o homem pode decidir, ele decide ser salvo ou não. Já com Calvino é diferente. Deus vem até o homem e se torna irresistível esse chamado. Então, porém, ele não pode negar. Entendi. E o senhor acha o quê, irmão Júlio? Qual a doutrina certa? A doutrina certa? Para mim é de Cristo. Mas você acha que a graça é irresistível? Ó, num certo ponto, para mim era irresistível. Para mim foi irresistível, porque eu neguei muitas vezes. Não quis, não queria, até o dia que Deus estreitou, até eu aceitar. Eu aceitar não, até ele dizer, mas esse é o único caminho, não tem jeito. Como fez com a mulher, a Sunamita, né? A Sunamita, a viúva de Sarepta, que só tinha um pouquinho de azeite e farinha, né? Não tem pra ele correr, filho. Entendi. Veja o que você vai fazer aí. Acreditar. Amém, amém. Então, a gente tem nessas doutrinas aí uma percepção mais pentecostal, que é a percepção de Armínio, e uma percepção mais das igrejas reformadas, né? Algumas igrejas batistas também, que é a igreja de Calvino. Eu penso que existe uma perca muito grande quando a gente escolhe uma coisa ou outra coisa. Eu acho que as doutrinas poderiam muito bem se encaixarem, se completarem. Por que ser um ou o outro? A gente pode trocar a partícula O e colocar a partícula I. Eu sou calvinista e arminiano. Eu creio que salvo uma vez, salvo para sempre. Eu acredito que depois... Pode falar, irmão. Eu também creio nisso, viu? Porque, na verdade, esse debate de Calvino e Armínio não foi feito só por eles, né? Pelos seus seguidores depois, que fizeram tanta coisa, né? E aí, por isso que surgiu esses debates, e hoje que não leva a nada, né?
o que a gente vai chamar aqui de ultracalvinismo, ultracalvinismo, de pessoas que dizem o que Arminio e Calvino não falaram, né? Isso é terrível. Isso é verdade. Irmã Débora levantou a mão. Oi, foi. Eu queria compartilhar um pouquinho o que eu penso sobre a salvação. Eu acredito, pastor, que o Senhor, né, desde a fundação, ele já viu ali a queda do homem e ele trouxe o Senhor Jesus, né, como a salvação para o mundo, para a queda, para tudo que tinha acontecido. Existia um tempo para isso acontecer, né? Como sabemos, aconteceu, o Senhor Jesus veio, morreu e pagou o preço, pagou a cédula do nosso pecado. O pecado foi perdoado, porém, o que eu penso, o Senhor, ele deixa a porta, ele bate a porta, ele está à espera de que nós o busquemos, de que nós o reconhecemos como nosso suficiente Salvador. Então, ele fez por amor, eu penso que por amor, ele já deixou tudo pago, já está tudo pronto. Tanto a moradia, né? Tudo que ele fala, vou preparar lugar. Mas o ser humano tem essa liberdade para escolher. Tanto que a palavra fala que quem for ao inferno vai estar com a sua consciência do porquê ele está ali, né? Então, eu penso que a salvação foi paga de graça. O Senhor Jesus, ele nos encheu de graça. E essa salvação, ele deixou à disposição, mas o homem precisa decidir. Então, eu penso que é algo como o outro, que eu ainda estou confundindo, por isso que eu não estou falando Calvino, é o outro, ainda estou Tudo aprendendo, bem. né? Mas eu penso dessa forma que a salvação, ela está à disposição de todos, que apesar da Bíblia ter ali uma numeração, né, que a gente vai aprender também muito ainda, mas eu creio que Jesus morreu por todos, para todos serem salvos, porém, já tem alguns que rejeitam, já tem alguns que destina, né, se destina, aceitou, que é como a gente vê alguns dizendo que é luciferiano, então essa pessoa aí, ela já está dizendo, eu rejeito a cruz, eu rejeito a salvação, e eu vou para o outro lado, né? Entendi. Eu penso isso. Amém. O professor Cláudio levantou a mão, depois o pastor Wilson. Isso, pastor. Compartilhando, né, da mesma ideia da nossa irmã Débora, tem alguns versículos que eu gosto de comungar em Apocalipse, né, que fala que guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? E também em Deuteronômio também fala assim, ó, o Senhor ele mostra a bênção e mostra a maldição. E logo depois ele fala assim, ó, escolhe porém a bênção para que viva. Então a gente entende também que é uma escolha, né? O Senhor mostra o caminho, né? Mas a questão de você querer ser salvo, eu acho que parte de mim, de cada um de nós, né? Porque quando você fala assim, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, você precisa lutar pela sua coroa todos os dias, né? Para que você seja salvo, que você receba a vida eterna. Então existe uma luta, né? Todos os dias com nossa carne, com nosso eu, né? A nossa conduta como cristão, de sermos irrepreensíveis, né? Então eu também comungo do mesmo pensamento da nossa irmã Débora, também, pastor. Amém, pastor Wilson, jogue duro. Glória a Deus. Falando um pouco sobre essa questão, né, do calvinista, arminiano, né, muito bem colocado, até o diácono Júlio falou aí, né, que são, na verdade, os seguidores, né, que inventam muita coisa, né, e criam essas discussões. Mas essas discussões precisam ser colocadas em pauta, porque o que acontece? A gente termina sendo doutrinados por essas ideias. E aí a gente pensa assim, a graça é irresistível, né? Aí alguém pagou o preço por nós para evangelizar, para orar, foi atrás da gente. A gente disse que não um monte de vezes. Aí depois a gente decide aceitar Jesus. Aí depois que a gente aceita Jesus, a gente diz assim, a graça é irresistível. Ou seja, o ser humano vai ser salvo sem que ninguém precise evangelizar ele de forma nenhuma.
simplesmente Deus vai chegar nele, alguma hora ele vai chegar em Deus e tudo vai acontecer. Talvez a minha dúvida seja essa: se a graça é irresistível, por que é que muitos resistem? É só uma pergunta também, né? Amém, amém. E, irmãos, eu vou falar um pouco do que eu entendo, do que eu creio, tá? Uma coisa que eu quero deixar logo claro aqui. Nesse ambiente, a ideia aqui não é doutrinar, tá bom? Eu sempre deixo isso muito claro quando a gente toca nesses assuntos. Nós estamos numa igreja. A igreja, você tem o seu pastor, o seu líder, e ele deve doutrinar. Então, tem aqui o pastor Wilson, que benção que o pastor Wilson está participando. Tem muitos irmãos da igreja, né, que o pastor Wilson pastoreia. No ambiente de igreja, o pastor está lá para discipular a igreja, para orientar, para dar, de fato, uma direção para seguir. Você tem que seguir o seu pastor. No nosso encontro aqui de teologia, a gente não está doutrinando, a gente está aprendendo. E a gente aprende aquilo que a gente concorda, aprofunda mais, e também aprende outras questões que a gente talvez não concorde. Então, sim, se você pegar, como o irmão Júlio falou, os grandes embates aí, antigos de Calvino e Armínio, que você fizer uma pesquisa séria, você vai perceber que Calvino sustentou as suas teorias todas as vezes, enquanto Armínio não conseguiu sustentar. Então, a gente fala a graça é irresistível, e a gente faz as nossas conclusões, hein? Se a graça é irresistível, por que as pessoas resistem? Não faz sentido isso. Mas quando Calvino disse que a graça é irresistível, será que ele estava querendo dizer o que a gente acha que ele estava querendo dizer? Ou quando Armínio falou sobre as suas questões, sobre as suas teorias, ele estava querendo falar realmente o que eu acho que é o arminianismo? Então, isso é interessante, a gente pesquisar. Pastor Cláudio, me permita a orientação. Pastor não, professor Cláudio, me permita a orientação, né, já que a gente está nesse ambiente. Quando o texto em Apocalipse diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, o texto está falando de salvação? Então, uma pergunta. Segunda pergunta. Podemos interpretar o texto de Deuteronômio, do Antigo Testamento, de uma forma direta e aplicá-la à nossa vida hoje, no tempo da graça? São duas questões aqui que a gente precisa avaliar, para não fazermos conclusões precipitadas a respeito dos textos. Cabe essa reflexão. Não estou dizendo que o irmão está errado ou que está certo. Eu só estou aqui provocando uma leitura mais profunda. Não entendi. Estou aqui para aprender. Entendeu? Exatamente. Então, cabe essa leitura, cabe essa percepção. Eu vejo, por exemplo, muita gente falando sobre o texto de Apocalipse ali, se eu não me engano, no capítulo 3, que diz assim, que vai vir uma provação, né? Uma provação, e eu te guardarei no dia da provação, e as pessoas atribuem aquele texto à grande tribulação. Mas não tem nada ali falando sobre grande tribulação. Tem muitos salmos que o salmista está falando do rei Davi, que a gente atribui a Jesus. Tem textos, por exemplo, todo mundo aqui, textos do profeta que falam do trono de Satanás. Tu tinhas um trono elevadíssimo, até que em ti se achou iniquidade. Ali a gente está falando de um rei, tá? O profeta está falando de um rei, e que a gente, de forma profética, atribui a luz quando estava nos céus. Então, a Bíblia tem as suas particularidades, cada texto, a gente precisa interpretar melhor antes de compor o nosso campo doutrinário. Lembrando aqui, né, como o apóstolo Paulo, ele orientou tanto a Tito quanto a Timóteo, observe profundamente, entenda, creia, estude, para que a gente não fique, né, muitas vezes, acreditando naquilo que a Bíblia não fala. Quantas vezes, irmãos, eu peguei pessoas, por exemplo, o apóstolo Paulo estava preso, teve lá o terremoto, as cadeias se abriram, e aí Paulo diz ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Texto profundo. Tem gente aí crendo em Jesus, achando que toda a família vai se converter só porque ele crê. Não, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então vai acontecer na minha vida, calma. Pode acontecer
Eu oro para que aconteça, que Deus salve toda a sua família, que até o cachorro da sua casa seja crente. Né? Isso é ótimo. Eu glorifico ao Senhor por isso. Mas aquele texto ali é uma palavra de Paulo para o carcereiro, não é de Deus para a igreja. Então, quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, tem uma questão cultural. Naquele tempo ali, quem comandava a família era o homem. O homem dizia religião, mercado, que roupa vai usar. Então, a partir do momento que aquele homem se convertesse ao cristianismo, toda a sua família obrigatoriamente seguiria o cristianismo. Crê no Senhor Jesus e será salvo da tua casa. Como isso ia se dar, né? Como ia acontecer esse processo de conversão, a gente não sabe. Mas tem muita gente que vai para a igreja e só se converte 5, 7, 10 anos depois. Mas o processo, de fato, é ir. Então, você não precisa pegar aquele texto e aplicar na sua vida, porque a Bíblia diz, inclusive, essa é uma experiência que eu tenho no meu ministério pastoral. Encontrei uma irmã muito depressiva, triste, chorando, amargurada, porque ela orava muito, eles não se convertiam. Uma Ana, né, Carol, que tá aqui, minha esposa conheceu, ela foi falecida já há alguns anos. E eu, por que você tá assim, irmã? E ela me disse, olha, eu oro tanto, pastor, para que Deus salve meus filhos, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que crer e minha família vai se converter. Então, acho que a minha fé não é verdadeira, porque se se converteram ainda, é porque minha fé não é genuína. Olha a confusão que a irmã fez através de um texto bíblico mal interpretado. A gente tem que ter, eu esclareci para ela, né, direitinho, mas a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Agora, sim, independente de você ser calvinista ou arminiano, ou no meu caso, né, que sou um pouquinho dos dois, eu queria ter a honra, o privilégio de produzir algo para a igreja, né? 10%, 15% do que Arminio e do que Calvino produziram. Foram grandes homens de Deus, foram estudiosos, profundos, falaram coisas muito fortes. Eu queria, né? Tem gente que é calvinista e critica Arminio, tem gente que é arminiana e critica Calvino. Eu sempre digo, rapaz, eu queria 100%, 10% do que esses caras fizeram em prol da teologia, em prol da igreja, em prol do evangelho, porque foram grandes homens. Antes de a gente criticar a doutrina e a percepção, a ideia, a igreja A ou B, a gente precisa pensar no objetivo do evangelho e nas doutrinas essenciais do evangelho. Amém? Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, vamos lá, vamos voltar aqui que o slide já está acabando. As necessidades da doutrina. 10 minutinhos para a gente terminar aqui agora. Falamos sobre características das doutrinas de Deus e agora as necessidades. Atos 2, 40 e 42. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual é a necessidade de crermos e de mantermos as doutrinas sempre vivas né, sempre discutindo e renovando a nossa percepção? Primeiro, ela combate o relativismo. O Roberto por isso aqui nas últimas aulas. Quando a gente estuda as doutrinas, quando a gente deixa a Bíblia falar, né, todas as pessoas têm suas verdades, mas a verdade absoluta é o que Deus diz a respeito das coisas. Né? Pode-se ser teólogo sem ser cristão. Isso é uma coisa muito forte. Né? E a sã doutrina refuta as inverdades contemporâneas. Então, nem tudo que a teologia se propõe a falar é, assim, é uma doutrina positiva para a igreja. Nem tudo que a teologia constrói é, de fato, doutrina dos céus. Então, a gente precisa aprender a doutrina verdadeira para que a gente não caia nessas armadilhas. Tá? Principalmente a teologia contemporânea. Né? Tem uma teologia, não sei se vocês conhecem, a teologia da libertação, que é muito interessante e, a princípio, ela enrola a gente assim com a beleza do texto que eu acho extraordinário. Por exemplo, os deístas, não, perdão, os panteístas são especialistas em nos convencer do errado. O que é o panteísmo? Acredita que Deus está em todas as coisas. Então, quando a pessoa fala de Deus, quem é Deus para você? O panteísta olha no fundo dos seus olhos, com aquela musiquinha bonita de novela no fundo, e diz: Deus está no bater das asas da borboleta, Deus está no brilho do sol, Deus está na nuvem em forma de algodão doce,
Deus está, brisa que bate no meu rosto. E parece que está certo, parece que, de fato, Deus está... Calma. A criação revela apenas a glória de Deus. Deus não é a criação. Os panteístas acreditam que Deus se desfaz na criação. Ele se cria e, portanto, não existe. Então, essas verdades contemporâneas, verdades, melhor dizendo, podem ser produzidas por teólogos, e foram produzidas por teólogos, mas não quer dizer que sejam cristãos e sigam lá aquelas doutrinas de Cristo. Por isso, a gente precisa aprender as doutrinas de Deus para sermos precisos. Tá? Outra característica, ela desenvolve o caráter cristão. Sem uma crença firme, bem definida na palavra, todo o caminhar do crente fica comprometido. Se você não sabe para estar indo, se você não sabe para onde está indo, qualquer destino é bom. Então tem que ter cuidado. E por isso existem tantas pessoas, doentes e imaturas nas igrejas. Por isso existem tantos ministérios aí que têm feito realmente mais mal do que bem. Por quê? Porque não tem um corpo bem definido de doutrina. Infelizmente, a gente vive isso hoje. Pessoas sendo consagradas ou ordenadas ao ministério pastoral só porque pregam bem, porque são boas em emocionar pessoas. E a gente esquece que pastorear está muito além do que apenas pregar bem. E aí essas pessoas fundam os seus próprios ministérios, quando não são ordenadas ou consagradas lá, saem e se autoconsagram, se auto-ordenam pastores e líderes, e não conhecem nada sobre doutrina, e a gente vê aí as confusões, né? Mais uma coisa, Gálatas 4:9, sobre desenvolver o caráter. Meus filhinhos, por quem de novo sintam as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esse Cristo seja formado em vós, aí não é outra coisa a não ser que as nossas mãos, as nossas palavras, as nossas ações revelem a Cristo. Os cristãos foram chamados assim, na primeira vez, porque as suas ações revelavam Cristo. E a gente precisa viver isso, mas sem conhecer as doutrinas, a gente não tem essa transformação de caráter ao ponto que as pessoas enxerguem Cristo em nós. Muito bom. Finalizando aqui nossa aula de hoje, teologia sistemática. Ela tem um aspecto organizador, ela tem a ideia de sintetizar de maneira organizada os corpos doutrinários, tá? E pega todos os textos da Bíblia que desenvolvem determinados temas e os organiza para que possam ser compreendidos de forma mais específica, e a gente tem ali o núcleo daquela doutrina para formar as nossas crenças. Bom, a gente vai parar por aqui hoje. Semana que vem, a gente continua aí com teontologia. Gente, ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Não? Então, vamos orar para agradecer. Meu irmão Júlio, pode orar aí? Falou tanto hoje, gostei. Pode orar agradecendo ao Senhor por essa aula. E semana que vem, a coisa vai começar a esquentar. Hoje foi só uma introdução para a gente começar a se identificar com a matéria. Vamos orar, irmão. Amém. Santo Deus, Tu és poderoso, Senhor. Tu é que abre as nossas mentes e nos dá capacidade para discernir a Tua palavra e assim seguir, Senhor, o nosso caminho para Te glorificar, para Te exaltar. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e misericordioso com nossas vidas. Tem nos dado, Senhor, força, capacidade para seguir o caminho que é o Seu Filho amado Jesus. Muito obrigado por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Deixa eu parar aqui a gravação. Calma. Quero falar uma coisa com vocês. Só um minutinho.